Queria agradecer, né? Esse é o primeiro evento a ser aberto que a gente faz do PET Economia. Esse grupo, o GDPET, que é o grupo de discussão do PET, ele foi criado esse ano para ser um grupo de discussão presencial, né? Para acontecer todo mês, para a gente chamar todos os alunos do curso para debater temas atuais, principalmente com os alunos da pós-graduação, os mestrandos e os doutorandos, como a Daniela e o Guilherme. Então, era para ser uma discussão presencial, que a gente ia ter sempre alguns convidados para discutir temas de interesse dos alunos. Mas, infelizmente, por conta dessa pandemia, né, e do isolamento social, a gente resolveu fazer online. A gente fez mas foi mais fechado, porque a gente não sabia muito bem como ia funcionar, e agora a gente abriu, né, para a comunidade, para os alunos que gostariam de participar, e a gente está vendo que tem muitos colegas aí, muitos alunos participando, então eu queria agradecer a presença de vocês. E a gente espera, e é claro que esse não vai ser o único evento, depois a gente pode falar no final, a gente está planejando mais alguns para a gente discutir aí, aproveitar essa quarentena, né, para estar se qualificando um pouco, discutindo temas atuais. Então, esse é o objetivo desse evento de hoje. Esse GDPET é uma parceria que a gente fez com os alunos da pós-graduação, então ele tem o objetivo de qualificar, né, qualificar os alunos, a gente saber o que os alunos da pós estão discutindo, eles têm a oportunidade de apresentar os temas de pesquisa deles, de trazer para a gente uma discussão bastante atual, e isso é muito enriquecedor para a gente, para os alunos da graduação, e eu acho que eles também podem, né, além de responder questões sobre os temas que eles estão debatendo, eles também podem responder questões de como chegaram a esse tema, né, dar dicas das suas experiências acadêmicas, e a importância disso, acho que isso também é importante para todos da graduação. Então, eu queria agradecer muito essa parceria com os alunos da pós-graduação, agradecer muito a você, Guilherme, a você, Daniela, por estarem hoje aqui discutindo um tema que eu acho que é de extrema importância, né, nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Ele sempre foi um tema importante, mas hoje eu acho que ele se mostra muito mais relevante, né, é o que vocês vão discutir. Então, só para começar rapidinho, eu vou falar um pouquinho deles, é o Guilherme que vai começar? O Guilherme, não? Bom, vou falar então, vou seguir a minha ordem aqui, vou falar um pouquinho do Guilherme. O Guilherme, ele é graduado em Ciências Econômicas pela Unicamp, fez um mestrado aqui no nosso curso de Economia, né, da FCELAR, e está fazendo atualmente o doutorado. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica e da Sociedade Brasileira de Economia Política, e tem aí trabalhado com estudos na área de economia ecológica, desenvolvimento econômico, né, sempre com destaque para os temas da economia ecológica e gestão de recursos hídricos. Então, o Guilherme já é nosso parceiro há muito tempo, né, já deu aula na graduação, então, muito bem-vindo, tá, Guilherme? A Daniela também, a Daniela é formada praticamente, né, fez seu currículo todo na Unesp, ela é formada no curso de Economia da Unesp, no Departamento de Economia, e atualmente também é doutoranda pelo curso de Economia. Ela coordena o Master em Economia em Economia Comportamental da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, desenvolveu trabalhos na área de industrialização, economia ecológica, economia comportamental, como instrumentos de sustentabilidade, é membro da International Society for Ecological Economics, e suas áreas de interesse principais aí é economia ecológica, economia da complexidade, economia comportamental e estudos de caso do Brasil e da África do Sul. Enfim, esse é o currículo resumido dos nossos palestrantes, não, dos nossos convidados, hoje eu vou chamar assim. Então, eu conversei com eles vão fazer uma exposição aí, eu acho que, no total, o Guilherme me falou, eles me falaram 50 minutos, né, que os dois vão falar, e depois a gente abre para perguntas. A gente pode decidir aqui se a gente abre só no final para pergunta, vocês falam, e depois a gente abre no final, é isso? Seria melhor? Sim, e
as pessoas que quiserem fazer perguntas, no final vão poder se manifestar, abrir seu vídeo e fazer sua pergunta, ou também podem fazer sua pergunta. Se forem se inscrever, se inscrevam pelo chat, e se for fazer as perguntas por escrito, também podem fazer pelo chat, que aí alguns dos alunos do PET estão acompanhando, né, esse chat, vão fazer as anotações e eles podem fazer as perguntas para vocês, tá? Vocês fiquem à vontade. Então, muito obrigado a todos, muito obrigada aos alunos do PET que organizaram esse evento, e tenham todos uma boa discussão. Obrigada, Suzana. Vou só compartilhar aqui a minha tela. Opa, tudo certinho? Deu certo. Perfeito. Bem, sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao PET e à professora Suzana pelo convite. E eu, Guilherme, a gente vai falar um pouquinho da economia ecológica nesse contexto de pandemia, tá? Como a professora Suzana falou, eu sou a Daniele Soares, eu tive minha formação inteira em economia e na Unesp, tá? E a economia ecológica, ela surgiu durante o mestrado para mim, eu conheci durante o mestrado uma optativa da professora Luciana Togero, que já se aposentou, e foi orientanda do Guilherme, e desde então eu tenho feito alguns trabalhos relacionados à economia ecológica dentro das minhas áreas de pesquisa principais. Então, anteriormente era a África do Sul, industrialização na África do Sul, e hoje a economia comportamental, tá? Eu queria falar um pouquinho para vocês da onde surgiu a ideia do que a gente vai falar hoje. Eu comecei a ver em redes sociais muitas postagens como essa. Então, animais retomando centros urbanos, e, enfim, essa de Veneza, que voltou a ter peixes e estava limpa, e até aqui tá tudo certo. Se você precisa ver algo positivo durante a pandemia, você pode ver, você pode postar, fica à vontade. A economia comportamental, inclusive, diz que se você é um otimista, você tende a ser mais feliz, então tá tudo certo. O problema é a proporção que isso acabou tomando, tá? Eu comecei a ver, inclusive, de pessoas próximas falando como se o meio ambiente estivesse se regenerando e se recuperando, que a pandemia era exatamente o que o meio ambiente precisava para se recuperar. Então, diante disso, eu, como pesquisadora, fui falar com o Guilherme e falei, acho que a gente devia pesquisar isso, né? Será que é isso mesmo? Então, o nosso intuito era fazer um panorama um pouco mais real do que estava acontecendo dentro desse contexto de pandemia. E por isso, a priori, a gente pensou em um texto para o LinkedIn, que acabou se tornando essa apresentação. A ideia aqui, o nosso objetivo principal é apresentar alguns conceitos da economia ecológica e utilizar eles para esse panorama geral dentro da pandemia, tá bom? Agora eu passo a palavra para o Guilherme. Olá a todos, boa tarde. Tá tudo certo aí? Dá para me ouvir? Tudo tranquilo? Pelo jeito, sim. Então, muito bem. Então, em primeiro lugar, queria me apresentar. Eu sou o Guilherme, como a professora disse, eu me formei na Unicamp na graduação, depois fui para a Unesp no mestrado e agora doutorado. Eu ia falar um pouco só do interesse pela pesquisa, né? Muitos alunos do PET são interessados em pesquisa, na parte de iniciação científica mesmo, em procurar temas, né? Eu confesso para vocês, durante a graduação eu não fazia parte de nada assim. Eu fui muito voltado para a parte mais de empresa na graduação. Eu fui da empresa Júnior, fui presidente dela, depois eu trabalhei nos fóruns de empreendedorismo da reitoria da Unicamp por 2 anos. E só quando fui fazer meu TCC, minha monografia, que eu comecei a me interessar mais nessa parte mesmo de pesquisa. Eu estudei sobre agências de rating, uma parte assim de macro, monetária, nada a ver com esse mundo ecológico. E como é que eu caí nesse tema assim, de mundo ecológico?
foi um pouco de oportunismo, confesso a vocês. Porque aquele ano, 2015, teve aquela crise hídrica gigantesca no estado de São Paulo, não tinha água. Eu pensei, eu tenho que estudar isso daí, tenho que entender como é que funciona. Então foi aí que surgiu esse tema para mim. A professora Luciana Togero, minha orientadora, me ajudou muito nessa trajetória a entender um pouco mais a relação economia e meio ambiente, que a gente vai conversar aqui com vocês hoje. Mas eu acho que o que aprofundou mais ainda para mim foi o professor Ademar Romero, da Unicamp. Eu e a Daniele fizemos 3 matérias de aluno especial do doutorado na Unicamp. Ela fez uma matéria sobre inovação, mas eu basicamente fiz todos em meio ambiente, que é a minha área. E foi um negócio que abriu muito a cabeça. Muito do que a gente vai falar hoje é o que o professor Ademar falava para a gente. Lógico que ele fala muito melhor que a gente, mas a gente vai tentar explicar as ideias bem. Ele é um professor incrível, não tem nem o que falar. Se vocês, quem quiser procurar nessa área, procure sobre Ademar Romero. Então vamos lá, começando aqui. Uma pergunta importantíssima aqui. A pandemia atual levará o mundo a uma trajetória mais sustentável? É uma pergunta relevante. E começar explicando isso daqui com uma coisa que eu vi em 2017. Em 2017, eu estava em Bogotá, na Colômbia, para um encontro da International Society of Ecological Economics, que também sou membro. E lá, a Colômbia tinha acabado de assinar um tratado de paz com as Farc. Era uma coisa bem recente. E nesse encontro foi um professor peruano especializado em meio ambiente e conflitos para falar sobre o que ele achava que aconteceria com o meio ambiente naquela situação, né? Usando o exemplo peruano, que foi aquela guerrilha do Sendero Luminoso. E, bom, o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Basicamente, ele dizia que em situações de conflito, situações de exceção, o meio ambiente se preserva. A guerra preserva o meio ambiente. A situação maluca, a pandemia, preserva o meio ambiente. Mas qual que é o grande problema? O que vem depois? No caso peruano, veio a destruição. A floresta foi muito destruída para construir, por exemplo, plantações de óleo, né, para produção de óleo, plantações de produção de cacau. E eles estavam pensando, será que na Colômbia aconteceria a mesma coisa? Então, quando eu vi essa coisa toda aqui acontecendo no mundo, essa discussão que a Daniela levantou, eu pensei, é a mesma coisa. É a mesma ideia rolando. Então, vamos ver se a ideia do professor cola com o que a gente está falando ou não. Mas antes disso, eu vou apresentar alguns conceitos da economia ecológica e de onde vem ela. Muito bem. De onde surgiu o interesse da economia pela ecologia, pelo meio ambiente? A grande verdade é que, desde a fundação da economia, existe interesse. A primeira escola econômica, os fisiocratas, eram baseados na terra, né? Que já é um recurso natural. Depois, David Ricardo fez uma teoria meio que de colapso do capitalismo a partir do problema de escassez de terra. Então já é um cara lá do século XVIII falando que escassez de recursos naturais levará ao colapso do sistema. Mas quem realmente trouxe tudo isso no século XX foi esse professor aqui que está no slide, Georgescu Reagan. De onde surge esse professor? Ele é romeno, ele escapou da Romênia comunista aí nos anos 50 e foi para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele participou, eu não lembro exatamente, acho que é Stanford, a universidade dele, que foi uma dessas universidades que nos anos 60, 70 ganhou um monte de prêmio Nobel seguido, atualizando a teoria econômica a partir do keynesianismo, né? Então ele era muito voltado para a microeconomia, na verdade, mais do que outra coisa. Só que chegou um ponto que ele, vendo, né, as teorias, ele começou a pensar que existiam limites, né? Sei lá, ele começa a ver, será que esse negócio que eu estou falando aqui, que eu estou estudando faz 20 anos, ele já era um professor mais velho, será que isso tem realismo? Isso se aplica à realidade? Nos anos 70 surge também o Clube de Roma, que é um grupo de pesquisadores vendo que o mundo podia estar começando a enfrentar problemas ambientais. Esse professor, então, decide estudar isso a fundo e ver que a economia tradicional tem problemas. Um parênteses aqui para a gente que é importante. Quando eu falo de economia tradicional aqui para a gente, nesse contexto dele, a economia que existia nos anos 70 ainda. A economia mainstream hoje não é tão simples assim. A economia mainstream hoje incorpora parte da economia comportamental, incorpora parte da economia institucional, incorpora parte dessa discussão de hoje. Então, se a gente for bater em quem é mainstream, quem é ortodoxo, pensem bem antes de fazer isso. Eu e a Daniela, a gente estava numa palestra esses dias com o André Lara Rezende,
um chat assim, igual a gente está aqui. Ele é um economista ortodoxo. E ele falou coisas que são muito parecidas com as heterodoxas. Então, muito cuidado na hora de, sabe, desprezar o ortodoxo hoje. Mas e quem a gente está falando de economia tradicional? É o cara do governo, é o cara do banco que dá entrevista no jornal, é economia clichê, né? Em resumo, é a economia clichê que o Georgescu começou a enfrentar nos anos 70. E a economia clichê é a mesma desde os anos 30 até hoje. É o pessoal que nega Keynes, etc. É disso que a gente está falando. E o que o Georgescu viu assim que era importante da gente injetar realismo? Qual que é o ponto que ele vê que faltava na economia? A economia foi fundada a partir de ideias da mecânica. Pode voltar, Onda. É ideias da mecânica, né? Newton. E o que ele viu? Que faltava a termodinâmica dentro da economia. O que é a termodinâmica? Uma das leis da termodinâmica famosa. A ideia de desorganização contínua. A Daniele falará mais coisas assim ligadas a essa ideia, mas a ideia é que, quando uma coisa passa de um estado para o outro, ela se desorganiza. Então, se você está num carro, se o carro seu, você coloca combustível dentro, ele está organizado, é um líquido. Se você explode ele para o carro andar, ele vira um gás, ele fica cada vez mais desorganizado. A economia tradicional finge que isso não existe, que não tem problema. É um produto X que vira um produto Y. Então, é esse ponto que ele coloca na economia. Essas ideias de termodinâmica dentro. Muito bem, agora pode passar. Obrigado. E o que é importante assim dentro da economia ecológica? Né? Depois do Georgescu, mais economistas foram colocando. Nos anos 80 surge Sachs, que é o orientador desse professor nosso da Unicamp, o Aldemar. É um professor francês, Sachs. E logo nos anos 80 surge a economia ecológica no Brasil, também muito importante. O professor do texto que a gente mandou para vocês, Clóvis Cavalcante, que é uma figura absurda. Quem conhece ele ao vivo sabe que ele é um cara meio caricato até, mas ele é sensacional. Eu passei 10 horas com ele dentro de um carro, indo de Uberlândia até Campinas, então eu conheci bastante até. E ele chegou a conhecer o Georgescu, estudou junto, eles estudavam nos Estados Unidos na época e trouxeram essas ideias para o Brasil. E hoje o Brasil é um dos principais polos disso daí. Então, o que eles colocam? A questão de escala. Então, quer dizer o que isso? Na economia, vocês podem pegar em micro, principalmente, a escala não faz muita diferença. Se sua satisfação é um produto ou se é 1 milhão de produtos, depende da curvinha só. Existem N situações que se encaixam nisso. Então, o que eles trouxeram nessa ideia? Uma ideia de economia cowboy versus economia astronauta. Parece um pouco psicodélico e tal, mas vamos explicar o que é isso. Economia cowboy é quando o homem tem uma atuação limitada na transformação da natureza. O que quer dizer isso? O exemplo fala, o cowboy sozinho nas pradarias do oeste americano mata um bisão. Não acontece nada demais, né? Tem um monte. Daí ele mata mais um. A natureza tem tempo, digamos, para se regenerar desse bisão. Tem como as coisas voltarem lentamente, né? Muito bem. A ideia é que, e se você começa a colocar mais cowboys, um em cima do outro, um em cima do outro, o que você faz no fim? Nos Estados Unidos, o resultado disso foi a extinção do bisão. Não existe mais, ou quase não existe mais a espécie na natureza. E daí você sai de uma economia que o homem tem uma atuação limitada para uma economia que o homem tem uma atuação total. É a economia astronauta. Por quê? Pensa numa nave espacial. Você está lá na sua nave, todos os recursos que você tem disponíveis, tudo está ali dentro já. É dado. Você não tem como explorar uma coisa a mais. Tudo que tem ali dentro está feito. Então, a economia astronauta é essa ideia da nave. É o nosso antropoceno. Pode passar um ainda. Então, o que é essa ideia de antropoceno? É um termo meio polêmico que meio que se firmou aí na década passada, 2014, 2013. Holoceno é quando surge o homem moderno, né? O homem organizado, basicamente, quando surge a agricultura, que é um dos principais mudanças que o homem passa. Mas o antropoceno, tem gente que considera, como a gente colocou aqui no desenho, que o antropoceno é quando ocorre a Revolução Industrial. Ou seja, o homem passa da economia cowboy. O
que tem uma atuação limitada no ambiente, para uma economia nave espacial, uma economia astronauta. Ou seja, o homem modifica ativamente o meio ambiente. No Antropoceno, existe polêmica sobre quando o Antropoceno começa de fato. Tem gente que coloca em 1944, uma data bem exata, assim, que são os primeiros testes nucleares, né? Que geologicamente o homem começa a mudar de verdade a natureza. E daí vem décadas disso, né? Mas tem gente que já chama 1800. Então, desde que tem a Revolução Industrial, já teria uma mudança. Vamos detalhar um pouco mais do que a gente fala quando fala de Antropoceno. No próximo slide. A gente usou esse modelo aqui que talvez vocês conheçam de algum lugar, já viram essa imagem em algum lugar. É mera coincidência, viu? É mera coincidência. Mas, bom, vamos lá, Antropoceno. Do que se trata? Então, o principal fator hoje de pressão do Antropoceno é essa mudança no clima. É o fator de preocupação central da economia ecológica hoje, da economia do meio ambiente, que é a versão ortodoxa dela, e um dos problemas políticos provavelmente mais importantes do século XXI. Mas isso é uma questão enorme, que é difícil ver o todo. O que mais o Antropoceno é ligado? Nós temos aí os clássicos, né? Extinção de espécies, destruição de habitat. Mas temos aqui algumas coisas interessantes, né? Tem professores que colocam acumulação e desigualdade. Ou seja, o padrão de consumo é uma característica do Antropoceno. Por mais que isso seja surreal para a gente, e isso a gente ouviu o André Lara Rezende falando, antigamente não era uma coisa comum você consumir. É uma coisa não intuitiva para a gente, não faz sentido nenhum. Mas para a pessoa não fazia sentido nenhum acumular. A vida dela não era baseada nisso. Diferente de hoje, que é totalmente baseada nisso. Todos nós só estamos aqui conversando porque nossa vida é baseada nisso. Nós temos um momento de hiperprodução aliado a hiperconsumo. Tudo bem que tem momentos assim de... Por exemplo, agora nós estamos com baixo consumo, por exemplo. Mas é o mais típico. Temos também, daí, fatores que mais definem o Antropoceno geologicamente. A parte da contaminação radioativa, né? Que a gente vê que no gelo da Antártida, por exemplo, todas as explosões nucleares que tiveram até agora tem algum tipo de registro lá. Provavelmente em nossos ossos, as explosões nucleares recentes terão também, se alguém fosse fuçar isso. Nós temos alterações na camada de ozônio, contaminações químicas de lençóis freáticos, toda essa coisa. E temos a crise hídrica, que por acaso é que eu estudo. Ou seja, que é o problema de uma escassez de recursos hídricos com um consumo enorme. A maior parte do consumo hídrico é ligado à indústria, né, hoje em dia. A indústria é ligada ao consumo. Então a gente vê todas essas flechas mágicas aqui no slide se juntam numa coisa só, que é o Antropoceno. Então isso é uma caracterização meio rude do que ele é, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que a gente está tratando quando fala de Antropoceno. Então, agora eu devolvo a palavra para a Dani. Entre essas questões que o Guilherme colocou, uma das que, enfim, esses dados saíram, se não me engano, na semana passada, sobre desmatamento, e a gente teve um aumento de 63,75% em abril desse ano, se a gente compara com abril de 2019. Esses dados, eles são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tá? E eles são feitos por um sistema, o DETER, e esse sistema é um sistema de alertas, né? Ele serve para fiscalização de desmatamento e degradação florestal. É um satélite, tá? E ele serve para levantamento rápido, então ele dá alertas diários. A vantagem disso são os alertas diários, né? Você tem quase que simultaneamente o que está sendo desmatado, e a desvantagem é que a resolução dele não é tão boa e pode ter uma questão com nuvens, tá bom? Essa frase me chamou muito a atenção. O desmatador ilegal, o grileiro, não faz home office. Não ficam em casa na pandemia. Eles estão lá fazendo isso. Então, essa frase é de um dos nomes do Greenpeace no Brasil, e eu achei muito interessante porque coloca bem no contexto atual. Então,
os desmatadores, eles estão se utilizando desse momento que a gente está de pandemia, em que a mídia está noticiando a pandemia, para desmatar sem consequências, sem as pessoas se importarem com isso ou terem notícia, né? Isso não tem acontecido só com o desmatamento, né? A gente tem, enfim, a questão de bolsas, que foi bem delicado recentemente, corte de bolsas, e várias outras áreas em que isso está acontecendo, tá? Esses dados, eles são desse satélite. A gente trouxe aqui de 2015 a 2020, apesar dele existir desde 2004, porque tem uma mudança de metodologia, tá? As imagens hoje, elas têm uma qualidade melhor e tem uma diferença de área também. E aqui o que a gente pode ver é que a partir de 2008 a gente começa a ter um desmatamento bem maior, tá? Esses dados aqui também, eles são classificados... Opa, alguém está com o microfone ligado. Esses dados aqui também, eles são de... Esses dados são de desmatamento, e aqui quando a gente fala de desmatamento, gente, é remoção total, tá? É quando você tem uma remoção total da cobertura vegetal e passa a utilizar essa terra para outra atividade, seja ela mineração, agricultura, enfim. E aí eu selecionei aqui os três tópicos, né, que abrangem isso, e nisso a gente também está falando de mata nativa, tá? Que é o desmatamento com solo exposto, desmatamento com vegetação e mineração. Os estados aí que estão desmatando mais são o Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas. E nessa áreas por ano, é importante notar que a gente, nesse 2019, 2020, a gente já tem uma quilometragem alta e a gente não terminou o ciclo, né? Porque ele ainda tem mais um triênio. Esses dados são feitos, são trienais, e a gente ainda tem até julho para fechar esse ano. Então, a perspectiva é que aumente mais ainda. E o que isso nos diz, né? O que isso significa, qual o problema disso? Não é só a gente desmatar. Tem algumas pesquisas mais recentes que dizem que as últimas doenças que a gente teve, os últimos vírus, são do contato do humano com áreas que ele nunca teve contato antes. Inclusive o coronavírus, H1N1, enfim, todos esses vírus. Então, quando a gente fala de Amazônia, ela também tem esse potencial. E aí a gente já não fala só de questões ambientais, existe uma questão de saúde muito grave, tá bom? Então, é muito importante que a gente pense o que é crescimento econômico. O nosso crescimento econômico, ele sempre é ligado a aumento da capacidade produtiva, visto em PIB. E o nosso, no Brasil, é muito ligado à soja e à carne bovina, enfim, que acaba desmatando bastante, inclusive. Mas a economia ecológica, ela fala para a gente que o crescimento econômico, ele não é isso, né? Ele é, na verdade, o aumento de throughput. O que é o throughput? Um resíduo. O throughput, ele é o resíduo. Os recursos naturais, eles passam pela economia e, no final, resta um resíduo. Esse resíduo é o throughput. O crescimento econômico é o aumento dele. Mais interessante do que o crescimento econômico é o desenvolvimento econômico, que aí na economia ecológica, ele é o aumento da qualidade de bens e serviços. Então, aqui a gente está falando de qualidade, não de quantidade. E tudo isso para promover o bem-estar do ser humano, tá? E tudo isso é dado num nível de throughput. Então, a gente precisaria estabilizar esse nível de geração de resíduos e não aumentar ele para proporcionar o crescimento econômico,
tá bom? A ideia aqui é basicamente como quando vocês estão vendo essa palestra ou quando vocês estão lendo um livro, vocês querem se desenvolver, mas vocês não precisam crescer fisicamente para isso. Então, a ideia é exatamente a mesma. O ser humano, ele não precisa dessa expansão física para atingir o seu potencial como ser humano, tá? Aqui, também é muito interessante aqui a questão da macro e da micro. A microeconomia, ela tem uma escala ótima, e depois dessa escala ótima, os custos acabam sendo maiores que os benefícios, tá? O problema é que quando a gente chega na macroeconomia, não existe limite. A macroeconomia, por si só, ela se assume como um sistema inteiro, e ela assume o meio ambiente, a natureza, como setores dentro desse sistema. A economia ecológica, ela traz a ideia de que, ao contrário, a macro e a economia, elas são subsistemas de um sistema finito chamado planeta Terra, tá? Esse sistema que vai ter de fora só o Sol, e ele tem diversos limites, tá? Ele é finito. Aqui a gente traz o princípio de resiliência. O Guilherme falou um pouquinho sobre isso, né, quando você fala da economia cowboy. Então, é o ponto onde um ecossistema não consegue mais se recuperar. Existe o exemplo dos pescadores, que é mais ou menos assim. Você tem pescadores, a indústria e um rio. Eles conseguem conviver a priori bem, mas essa indústria, ela está poluindo esse rio. A priori está tudo bem, depois de determinado ponto, os peixes começam a se tornar mais escassos. Então, os pescadores já não têm tanto o que pescar. A partir de determinado ponto, tudo morre. Não tem mais peixe. Então, o ecossistema não consegue mais se recuperar. Esse é o ponto de resiliência, tá? Esse ponto de resiliência, ele é muito difícil de ser marcado. Então, por isso que a gente trabalha com o princípio de precaução. Ou seja, é muito mais fácil você simplesmente não poluir. Aqui entra muito na questão de pagamento por serviços ecológicos, enfim, esses pagamentos quando você polui, porque tecnicamente, se uma empresa, se uma indústria estivesse poluindo e estivesse pagando para isso, estava tudo bem, né? A priori estaria tudo bem, mas não está, porque o ecossistema pode simplesmente não se regenerar. E esse é um dos pontos muito importantes. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as propostas para um futuro mais sustentável, tá? São coisas que estão acontecendo, algumas iniciativas. Se a gente esqueceu de alguma coisa, eu peço desculpas, mas foi o que eu e o Guilherme pensamos mais pautado no que está acontecendo hoje em dia. A gente tem a Economia Verde, que é uma iniciativa do PNUMA, ou UNEP, o que vocês preferirem. Ela é uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade, igualdade social, ao mesmo tempo que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Ela tem 3 características principais. Então, uma delas é a baixa emissão de carbono, a eficiência do uso de recursos e a inclusão social. A economia verde, ela tem muitas críticas hoje em dia. Uma delas é exatamente pelo uso de economia verde e de coisas verdes, enfim, a apropriação sem de fato estar fazendo algo que tem a ver com essas iniciativas ou com esse ideal. E também tem a questão da economia verde trabalhar muito com as questões de serviços pagos, né, de pagamentos
em torno de questões ambientais, para poluição, enfim, entre outros. E isso, como a gente falou, é bem complicado, porque você não é algo extremamente difícil de mensurar, você não sabe qual o ponto de resiliência, o quanto de fato valeria, e a partir do momento que você faz isso, você também, de alguma maneira, permite que as pessoas poluem, quase que sem consciência, porque ela está pagando para isso. Então, é bem complicado, são críticas que a economia verde sofre, né? O que eles chamam de ambientalismo de mercado. Eu e o Guilherme, a gente trabalhou um pouquinho sobre isso, né, a economia comportamental como instrumento para sustentabilidade. Tem o Power, que é um dos casos mais famosos da economia comportamental, porque é um caso com um pouco maior de prazo. Ele diz respeito à diminuição do consumo, né, de energia elétrica. Tem esse documento da OCDE de 2017, que ele traz casos bem interessantes de aplicação de insights comportamentais para você alcançar a sustentabilidade, e isso são diversos países, não são só países desenvolvidos, você tem casos em países africanos, Costa Rica, enfim, é bem interessante. Esse tipo de utilização tem alguns entraves, então, a primeira coisa que tem diversas, né, mas uma das coisas que chamou bastante atenção é o fato de você acabar sobrecarregando o consumidor e não trabalhar com as empresas, né, nesses insights, e ao mesmo tempo que essas estratégias, elas são utilizadas para sustentabilidade, elas podem ser utilizadas para aumento do consumo. Então, acaba também sendo bem complicado. A gente tem o cooperativismo, que acho que a ideia de cooperativismo por si só, ela traz uma ideia de uma instituição um pouco diferente das empresas tradicionais, e ela tem especialmente esse ponto 7, que é o interesse pela comunidade. Muitas vezes ele é transmitido com cursos ambientais, enfim, com iniciativas ambientais. Dentro das próprias cooperativas, tem algumas cooperativas que utilizam iniciativas ambientais, como o uso de energia solar, reciclagem, e a gente tem também cooperativas de catadores de limpeza urbana, entre outros. Tem um estudo da USP que fala que municípios que têm mais cooperativa têm um IDH melhor. Então, é também uma iniciativa que é bem interessante. E a gente tem a economia colaborativa. A economia colaborativa, ela trata muito do compartilhamento. Acho que os exemplos mais famosos dos que eu trouxe aqui são a Enjoei, que é um brechó online, e o Airbnb, né, que é de hospedagem, mas tem outros, como o Tem Açúcar, que é o empréstimo de coisas entre vizinhos, a Yellow, que é o aluguel de bicicletas e patinetes, enfim, que você não tem uma base fixa, você pode deixar ela em qualquer lugar dentro de um raio, e a Yellow, inclusive, esteve dentro da polêmica aqui em São Paulo dos patinetes. Tem a Mobi, que ela é basicamente um Airbnb de carros, então ela trata do aluguel de carros de pessoas para pessoas, e por isso ela acaba sendo muito mais barata do que você alugar um carro numa empresa. E a Blimo, que é o compartilhamento, na verdade é um guarda-roupa compartilhado, eles se chamam de Netflix das roupas. Então você paga uma taxa mensal e você pode, dependendo do plano, retirar uma quantidade de peças e ficar por determinado tempo, tá? Aqui é uma ideia muito importante, porque tira um pouco a questão de você possuir algo, e sim você compartilhar, então você utilizar durante um tempo e você permitir que outras pessoas também usem, tá? Aqui tem a economia Dunnett, a Kate Howarth, ela é uma economista inglesa que trabalha em Oxford e Cambridge,
E só para vocês visualizarem, tá? O Donut é esse espaço seguro justo para a humanidade, economia regenerativa e distributiva, tá bom? O que ela fala basicamente é que o lugar do ser humano é nesse Donut, tá bom? Se você tem um déficit disso, você perde um dos alicerces sociais, ou seja, água, alimento, saúde, educação, enfim, todos esses tópicos que estão aqui dentro, tá? E a partir do momento que você excede o teto ecológico, você tem o excesso. Então, você agride o meio ambiente, você tem mudança climática, você tem destruição da camada de ozônio, poluição de ar, enfim. Esse livro, na verdade, ela tem um livro que é um best-seller, normalmente está entre os mais vendidos, mas eu trouxe essa economia Donut aqui, dentro desse contexto, por causa das últimas reportagens que saíram sobre Amsterdã, que Amsterdã ela quer usar essa teoria para tentar aplacar os efeitos econômicos do coronavírus. Então, a Kate, ela fez um estudo já em Amsterdã, fazendo um trade-off entre necessidades humanas e os limites ecológicos ultrapassados, e para desenhar iniciativas. E que iniciativas são essas, né? Um dos casos que ela trouxe, enfim, foi a habitação. Em Amsterdã, a gente tem um problema de habitação. 20% dos inquilinos, eles não conseguem pagar as despesas básicas depois de pagar o seu aluguel. Só que desses 20%, 12% conseguem moradia por programas de moradia sociais, enfim. Então, a gente acaba tendo um gap de pessoas que continuam nessa situação. O mais intuitivo é a gente parar e pensar, ok, vou construir mais casas e tá tudo certo. Mas não é bem assim. A construção civil em Amsterdã e a importação de materiais e suprimentos, elas são responsáveis por 62% do total de emissões de dióxido de carbono. Então, é um problema ambiental. A vice-prefeita de lá, ela está colocando como sugestão uma regulamentação que vai garantir que as construtoras utilizem materiais recicláveis para estas construções, tá? Então, essa própria vice-prefeita, ela fala que a questão é a mudança de mentalidade. E eu acho que o mais importante aqui é uma junção dos dois, né? Você não precisa ter aquela ideia de que primeiro desenvolver, depois pensar no meio ambiente. A gente pode fazer os dois ao mesmo tempo. Agora o Guilherme vai falar um pouquinho para vocês sobre o decrescimento. Voltei. Bom, as coisas que a Daniela apresentou, essas ideias assim, de uma economia mais verde, mais sustentável, são todas medidas que são meio unânimes, né? Todo mundo entende que todas essas coisas são úteis, que podem funcionar bem. Elas têm casos polêmicos. Por exemplo, essa questão da economia colaborativa tem muito problema com precarização de emprego. A economia verde tem muito a ver com fraude mesmo, a gente se achando verde o que não é. Então, todos eles têm problemas, mas todos são aceitáveis, né? Digamos, são soluções paliativas para um problema. O que os professores mais radicais vão falar? Ou é a parte mais radical da economia ecológica? Então, a gente já fala antes, nós dois não necessariamente concordamos com isso. Mas, de qualquer forma, por exemplo, o professor Luiz Marques, que é um dos maiores professores dos sociólogos sobre o meio ambiente no Brasil hoje, né? Fala sobre decrescimento econômico, a necessidade de decrescimento. O que eles entendem como crescimento? Aumentar o uso de energia em matéria. O que é a ideia deles? Se você quer realmente preservar o ambiente, você precisa atender o decrescimento econômico. Isso é, obviamente, polêmico. Eu já vi que 3 pessoas saíram só quando eu comecei a falar disso. Mas é um ponto complicado mesmo, né? Porque até hoje não existem evidências claras que o menor crescimento econômico leva à recuperação do meio ambiente. Na verdade, existem muitas evidências sobre o oposto. Quanto maior a crise econômica, quanto menos um país cresce, mais ele tende a ter problemas no meio ambiente. Por quê? Porque você vai para a solução mais fácil, né? Você usa combustíveis fósseis baratos,
você desmata, que é bem barato também, você prioriza os produtos primários, né, na exportação. Então, essa ideia deles, o professor Ademar falava muito disso, que você só tem como fazer alguma coisa radical dessa forma se você garantir um conforto mínimo para a população. Sem um nível mínimo de conforto, você não chega a lugar nenhum. Você destrói mais ainda promovendo o decrescimento. Mas isso é um tema polêmico dentro da economia ecológica. Não existe consenso sobre isso. Existe meio que consenso que isso um dia vai acontecer. Tem gente que fala que quando chegarmos em 10 bilhões de habitantes, né? Mas não é consensual isso. E pegando o gancho dessa ideia de crescimento, vamos voltar aqui para o vírus, sobre a nossa situação atual. O Covid-19 e o crescimento econômico. Vamos ver, pode passar. Então, o que a gente vê, qual que é a perspectiva para o próximo ano, quer dizer, para esse ano aqui em particular, 2020? A perspectiva é meio apocalíptica, né, em termos de crescimento. Provavelmente estamos rumando, né, o nosso rumo aqui é da pior crise desde a crise de 29, da Grande Depressão. Né, a crise de 2008 é considerada uma crise grave, uma crise que mudou o mundo, provavelmente, em muitos aspectos, mas não se parece com o que vai acontecer agora. Então, a gente viu ali na tabela anterior, esse é o mundo desenvolvido. Né? Vemos aqui que os países que adotaram o que a gente tem chamado aqui de lockdown, né? Porque até então essa coisa que a gente chama de quarentena aqui não é nada, né, gente? Convenhamos. É só uma forma de manter as pessoas mais ou menos em casa. Quarentena de verdade é o que fez Espanha e Itália. Ou seja, é uma redução drástica da atividade. A Itália parou a atividade industrial. Aqui no estado de São Paulo nós não paramos, que é o estado que mais avançou nisso tudo. Então vocês veem que a queda é para ser vertiginosa aqui. Mesmo em lugares que mantiveram o mínimo de atividade, como o Japão, por exemplo, que manteve a economia funcionando. Qual que é a ideia? Pode passar, Dani, vamos ver o do mundo subdesenvolvido agora. Então nós temos aqui os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, ou seja, os países pobres, né, falando em português claro, né? Por exemplo, temos aqui os países asiáticos que conseguiram uma recuperação mais rápida, um fim, né, da quarentena mais veloz, tendem a ter algum crescimento econômico esse ano. O restante, né, que são os países que, no geral, tiveram uma resposta bem lenta e uma resposta bem problemática, por exemplo, Brasil e Rússia, são países que têm uma resposta muito problemática. Meio que fingir que o problema não existe até o limite, né? Problemas de dados, etc. A previsão é que o crescimento seja muito baixo. O Brasil, esse ano, eu vi agora dados do Deutsche Bank, um pouquinho antes da gente falar aqui. Eles estimam que o crescimento da exportação primária vai aumentar, mas que todo o resto, indústria, serviços, tudo meio que vai colapsar. Então isso só reforça o que a gente falou sobre o decrescimento, sobre o baixo crescimento, ou nulo crescimento, ou crescimento negativo. Esse ano aqui no Brasil isso só vai gerar degradação ambiental mais rápida. Com toda a certeza do mundo isso vai gerar degradação ambiental mais rápida. Outros países aí que tem na lista são polêmicos também. Por exemplo, na Índia, tem uma amiga minha que está na Índia nesse instante. Ela ficou presa lá, ela está fazendo intercâmbio, né, no mestrado dela, e ela ficou presa na Índia. E ela tem visto lá, que lá eles tiveram um lockdown radical. Mas lá as pessoas estão morrendo de fome dentro de casa, porque eles não têm nada mesmo. E não pode sair de casa senão você leva porrada da polícia. Então fica difícil, né? São situações extremas, né? Como lidar com essa coisa? Né? Então, isso é o desempenho por parte do PIB, que é nosso futuro imediato. Hein? Ou seja, até o final do ano vamos ver isso. Ano que vem, veremos provavelmente um crescimento elevado no mundo todo, porque é em relação a um crescimento negativo, né? É a mesma figura que a gente viu, por exemplo, de 2009 para 2010, né? 2010 são altos crescimentos. Aqui no Brasil tivemos 7, não sei quanto. Porque tinha crescido bem pouco no ano anterior. Agora vamos ver consequências, digamos, mais longo prazo. Vamos passar para o próximo slide. Então, consequências econômicas que eu vi gente falando. Tudo que a gente vai falar aqui são coisas que a gente viu em entrevistas, viu em artigos. Depois eu passo para vocês referências também, se vocês quiserem. Uma primeira é a ideia de aceleração da automação. Tem um pesquisador que era da Unicamp, o Danilo Spinoa, que agora ele está na ONU, lá na Holanda, em Maastricht. E ele escreveu recentemente um artigo sobre isso. Ele é da parte de tecnologia, de inovação, do GEM, assim, de Maastricht, e ele está falando sobre essa parte. Eles acreditam que nos países asiáticos, a tendência
desse ano, do próximo, é a aceleração da automação. Porque esse problema muito dificilmente vai ser resolvido este ano. E tem gente que aposta na metade do ano que vem, no fim do ano que vem. Surtos contínuos aí do coronavírus, né? Já que não temos um remédio, não temos uma cura, não temos perspectiva disso por enquanto. Então, qual uma saída? Robôs, né? Você passar a automação de um monte de serviços. Ó, até na educação, isso não precisa nem ir para a China. Eu e a Daniela conversamos esses dias em Anguera, um robô estava corrigindo as atividades do EAD. Fica a dica aí para os professores da Unesp, né, que não querem corrigir trabalho. Mas Então, essa tendência de automação é uma. Outra tendência que a gente pode ver é em países europeus uma pressão por aumento do estado de bem-estar. Desde 2010 para frente, países como Espanha e Itália, foi desmontado o estado de bem-estar progressivamente, né? Foi a parte de saúde na Espanha. Eu falo mais da Espanha porque eu tenho família lá, minha família estava lá até quando a crise começou. Eles voltaram no último avião que tinha para o Brasil, faz umas semanas atrás. Então, eu tenho um pouco mais de conhecimento de lá. Houve um desmonte contínuo, assim, da saúde. Um médico na Espanha, na crise, ganhou 1.050 euros para trabalhar em plantão, que é uma realidade totalmente diferente da nossa, por exemplo. Então, existe uma pressão enorme na Europa por aumento do bem-estar, estado de bem-estar. Ao mesmo tempo, existe uma pressão enorme de endividamento, né? Porque as coisas vão juntos. E as economias lá já são bastante endividadas. Existe uma pressão por investimento em pesquisa, que também, no sul da Europa, principalmente, foi uma coisa meio abandonada. Nos Estados Unidos mesmo existem problemas com isso, incrivelmente, né? A maior verba de pesquisa do mundo, eles têm problema para pesquisar alguns temas. E a consequência óbvia do coronavírus, que vai trazer resultados não óbvios, é uma crise econômica generalizada. Provavelmente veremos algum certo aumento da entropia aí no mundo, aumento da desorganização. Quais as consequências disso? Não dá para saber. Politicamente, nós tivemos nos últimos anos um aumento da extrema-direita pelo mundo, inclusive aqui com a gente, né? Isso pode ser um sinal. Ou pode gerar uma coisa totalmente oposta. Eu sei que é totalmente vago falar, que pode gerar uma coisa ou outra, mas não sabemos. E quais as consequências ambientais da crise do coronavírus? A primeira que a gente vê é que, provavelmente, para recuperação econômica, ou reconstrução econômica, como já é chamada na União Europeia, nós veremos devastação ambiental. Se não vai ser na Europa, será no submundo nosso aqui, no mundo em desenvolvimento. Provavelmente, para recuperá-la, teremos uma devastação bem grande. Uma coisa que colaborará com isso é que os combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo, o valor anda muito, muito baixo. Estamos em mínimos históricos por uma questão política, né, geopolítica entre a Rússia e a Arábia Saudita, mas ainda assim estamos em valores mínimos. Não compensa para ninguém usar energia solar nesse instante, se você pode usar petróleo a $40 o barril, menos que isso alguns dias. Então, esse vai ser um fator assim complexo na parte de emissões. Provavelmente no que vem teremos alta nas emissões de gás carbônico. Esse ano teremos uma baixa por queda da atividade. É uma relação quase junta. 2009 nós tivemos também. Mas para esse ano, ano que vem, nós teremos um aumento, com toda certeza. Uma coisa positiva, para não ficar só no apocalipse aqui com vocês. Provavelmente teremos na Ásia mudança no tratamento dos animais, que a Dani estava falando. Boa parte dessas doenças atuais tem a ver com animais. E mais ainda, boa parte dessas doenças tem a ver com morcegos. Eu vou mandar para vocês um texto depois de um grupo de pesquisa chamado MidSeed, aqui da minha cidade de Sorocaba, que é muito sobre a parte urbana, né? Eles traduziram um texto interessante sobre morcegos. Então, o contato do homem com morcegos, que tem um sistema imunológico super rápido, super diferente do nosso, gerou ebola, gerou o coronavírus, gerou aquela, como chama? A síndrome respiratória do Oriente Médio, que tem uma sigla também, M alguma coisa. Então, o nosso contato com esses bichos provavelmente será feito de alguma outra forma. Ou tende... muito obrigado, Gabriela, que mandou aqui o MERS, talvez. Então, isso provavelmente vai ser melhorado. Outra coisa que vai ser positiva é a reconstrução europeia com bases mais ambientais.
Então, a Holanda já está falando que a prioridade deles absoluta é tentar reconstruir de uma forma nova, uma forma diferente. Outros países, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, já fazem isso faz muito tempo, né? A Dinamarca, em particular, é o país mais avançado, provavelmente, no mundo hoje, nessa parte. Um outro país que pode soar um pouco estranho, mas que vai se reconstruir com bases mais ambientais, é a China. A China, nos últimos anos, tem sido, provavelmente, o país que mais tem avançado nessa parte. A energia solar deles é a mais barata, o preparo deles para tudo isso tem sido muito avançado. Descontaminar rios, e considerando que é um país com a maior população, mais ou menos um quarto, mais ou menos, a população da Terra mora lá, um pouco menos, é bastante positivo. Mas eu não vejo isso na América Latina nem na África. A Daniele manja mais da África do Sul, que ela estuda com profundidade, mas eu não vejo uma tendência a isso. Nossa tendência é o oposto total, a devastação mesmo. Não tem, realmente. Desculpa, Guilherme. Existem algumas iniciativas no sentido de, até inclusive algumas parcerias na África do Sul tem com a Alemanha, por exemplo. Mas já é um grande desafio você, por exemplo, dar acesso à energia elétrica para toda a população. Eles não têm ainda. Então, por mais que eles tenham algumas, na África do Sul especificadamente, existem algumas iniciativas ambientais, mas o crescimento para abranger a população inteira acaba sendo maior. E acaba sendo nosso azar aqui da América Latina também. Nós precisamos crescer porque precisamos integrar uma fatia maior da população. Se vocês pensarem, foram aprovados 70 milhões mais ou menos de ajuda do governo. Isso quer dizer que, sei lá, metade da população, um pouco mais, vai depender de ajuda governamental por meses, né? Estamos numa situação muito ruim. Então, não é simples falar que o país não pode crescer, não pode emitir, não pode desmatar. É difícil. E politicamente, para quem quer destruir e desmatar, é uma maravilha. Porque você pode promover isso sem problema nenhum. Um detalhe só sobre as emissões desse ano, que talvez não sejam tão baixas quanto deveriam, é que temos vulcões ativos, só para ajudar a nossa história aqui. E um vulcão emite igual um país em um ano. Mas, bom, só para dar para vocês um panorama. Então, não somos completamente pessimistas, né? Falar que o mundo vai acabar por causa do coronavírus, ou sei lá. Mas não podemos ser otimistas também com o que vai acontecer. Principalmente em relação a nós aqui na América. Para a Ásia e para a Europa parece um futuro um pouco melhor. Muito bem, agora abriremos aqui para questões, para dúvidas. Podem xingar a gente também, não tem problema. Vamos lá. Vamos abrir aqui o chat, que eu já não vi o chat. Guilherme, Daniela, muito obrigada pela exposição de vocês, foi muito bacana, trouxe muitas informações interessantes, está valendo muito a pena. A gente vai abrir para as questões, eu tenho uns alunos do PET aí que vão me ajudar, mas a ideia é que quem está em casa aí se inscreva pelo chat, ou diga, eu quero perguntar, ou escreve a sua pergunta, se não quiser perguntar, e alguém lê aqui, ou eles mesmos leem as perguntas. Mas o legal seria se inscrever para a gente ter uma ordem. Tá bom? Os meninos do PET aí querem começar? Obrigado para o Alexandre. Você quer falar, Guilherme, sobre economia circular? Pode falar. Não, pode ir. Então deixa para você. De economia circular. Peraí. Agora vi aqui. Pergunta da Gabriela. Muito bem, economia circular. A ideia de economia circular, qual que é? Na verdade, olha só, isso é um tema legal, porque eu escrevi recentemente com a Luana, que acho que alguns de vocês do PET conhecem, um texto sobre isso. A gente apresentou na última EcoEco. Bom, o que é esse negócio da economia? Qual que é a ideia da economia circular? É reduzir, basicamente, a matéria e a energia em movimento. Né? Você reaproveitar coisas que estavam paradas. Né? Um pouco do que a Dani colocou ali, do guarda-roupa coletivo e tal.
A ideia é brechosa, a ideia é mercado livre, tudo isso entra um pouco na parte de economia, qual a economia circular. Eu acho que é uma coisa bacana, eu acho que é uma tendência interessante para, com o tempo, reduzir a ideia que é necessário o consumo ficar com você. Eu, particularmente, sou ruim nisso, porque eu adoro bens materiais, sabe? Eu tenho um monte de livros, eu acumulo coisa igual louco, né? Mas é uma solução interessante para muita coisa, né? Só que eu acho que também é uma solução paliativa para um consumo local. Eu acho que é bacana para, por exemplo, ativar a economia local. Brechó, venda de imóveis, essas coisas é bacana. Eu acho que em lugares pequenos é muito útil isso, muito importante. Mas como um todo, eu acho que a economia circular é vendida como mais do que é, na minha opinião. Sim, essa ideia de economia circular, ela já é antiga, não é, Guilherme? Aquela professora da Eco, que falava bastante sobre isso, que na verdade tinha outro nome. Tem um outro nome que eu não lembro agora, mas é uma ideia que vem sendo reciclada. A economia circular tem a ver com a economia sustentável, economia verde. É um nome, digamos, é um nome de moda, assim, para uma coisa que já estava por aí. Tá, a dúvida do Alexandre aqui, qual o melhor método independente da duração? Método de preservação? Não sei se eu entendi direito sua pergunta. Certo. Bem, eu acho que uma coisa que eu converso sempre com o Guilherme é que se a solução fosse fácil, se fosse uma coisa só, a gente já teria resolvido, né? Eu acredito muito na mudança num contexto geral de mentalidade. Eu acho que a gente precisa começar a pensar diferente, e começar a pensar diferente em todos os âmbitos. Então, tanto da empresa, quanto dos consumidores, quanto de quem faz política pública. Eu acho que falar que uma só iniciativa, por exemplo, a questão da economia circular, ou da economia colaborativa, ou falar que a economia comportamental, ela pode ser, enfim, vai salvar o mundo. Gente, não tem uma coisa que salve o mundo. É a mesma questão de você perguntar como os países que estão em desenvolvimento vão se desenvolver. Se fosse uma coisa só, a gente já teria descoberto e já teria feito, tá? Eu acho que uma coisa aqui, mas se fosse para destacar uma coisinha, eu priorizaria o desenvolvimento da energia solar barata. Porque enquanto a gente tenha combustível fóssil num preço muito competitivo, é meio que inviável o resto, né? Porque, querendo ou não, no final, o cálculo econômico a gente acaba fazendo, né? O que compensa aqui, né? E se o que compensa é sempre a gente sempre vai nessa direção. Claro. Eu diria... Desculpa. Não, tem essa ideia da mudança de mentalidade. Alguns países já têm feito isso. Mas para os países que não têm grande condição de mudança, eu acho que o jeito é esse. É conseguir, de alguma forma, energia solar barata. Eu acho que é um bom ponto de partida. Seria um bom ponto de partida. Eu não colocaria um método, mas é um ponto de partida para uma mudança. O que mais aqui? O Rafael pergunta, qual a opinião de vocês sobre a Amazônia? Por exemplo, o desmatamento prejudicando os outros países e estes exigindo uma ação do Brasil ou até considerando uma intervenção na região destes. É complexo essa questão da... não sei, Guilherme, você quer falar antes? Porque eu acho que é um pouco complicado o nosso governo atual, né? A região amazônica... Então, por que o governo atual é complicado em relação ao que veio antes? A região amazônica foi uma região de muita colaboração internacional com o Brasil nas últimas décadas, né? Muitos acordos, principalmente envolvendo a Alemanha, Noruega e alguns outros países assim, europeus, tenderam a... Houve grande colaboração em relação à preservação. Mas qual que é a realidade mesmo aqui do Brasil a partir de 2010, mais ou menos? A partir do governo Dilma, né, sendo bem claro, né? O governo Lula existia uma preocupação enorme para a redução do desmatamento. Como é que você ajuda bem para a redução do desmatamento? Você dá possibilidades enormes para o setor agrícola. Aqui no Brasil essa é a real, você precisa ajudar o setor agrícola. O setor agrícola brasileiro, com Embrapa, com 1.001 financiamentos, com 1.001 coisas,
se tornou muito competitivo, sem precisar destruir terra tanto. Então, a preocupação da Marina Silva, né, que era ministra, e o Lula, era essa. Você viabilizar que o setor agrícola seja super competitivo, sem precisar de uma expansão. Mas o que começa a acontecer com o governo Dilma para frente? E a partir do impeachment da Dilma, piora muitíssimo, né? A ideia de que esse amparo, essa negociação meio que não fica do mesmo jeito que era antes, não é negociado tão claramente. E a partir disso, os caras começam a expandir, ir para frente. Então, aqui no Brasil, essa parte tem tudo a ver com a parte agrícola. Então, se você não tiver como negociar com a parte agrícola, ou se a parte agrícola, na verdade, a ideia dele seja destruir mais, fica complicado. Aqui no Brasil, um fator importante de destruição da Amazônia também é a parte, e sou esquisito, mas é a parte urbana. Por que você desmata na Amazônia? Não é para colocar boi, é para o seu terreno valorizar e você vender ele mais tarde depois, para alguém plantar. Essa é a realidade. Então, se você mantém essa cultura, essa coisa funcionando desse jeito, essa coisa com possibilidade de transformar em terras urbanas ou terras rurais floresta, você cria uma bola de neve para você. Tem gente que acha que a Amazônia pode ser um problema geopolítico futuro, né, por causa disso. Né, por ser... Esse papo de que é pulmão do mundo já não funciona também, porque já não temos árvores suficientes para isso. Mas, como um lugar de preservação, um lugar único de fauna, de flora, etc., pode ser um problema. Os países vizinhos, Colômbia, por exemplo, é um país que tem colaboração íntima aí com os Estados Unidos dentro da Amazônia. O Peru, a Bolívia, mais ou menos. Então, é um problema... Bom, é um problema enorme, né? Mas eu acho que parte da solução desse problema é negociar com o setor agrícola, e, sabe, sentar de verdade. O que vocês querem para não avançar? Como é que a gente faz que a especulação imobiliária não avance nesse setor? Política é isso, é concessões. Não tem como... O professor aí, o Ademar, e um professor chamado Bastian, que é um dos velhões lá da Unicamp, falam: quem preservou a Amazônia no governo Lula foi o agronegócio. É polêmico, é esquisito, mas é o que eles acham. Vamos ver outra pergunta aí. Tem mais alguma? Agradeço o Jorge aí pelo curso do Senai. Eu vou até salvar o link aqui, obrigado. A gente tem alguém querendo fazer uma pergunta. É a Rita. Por favor. Oi, boa tarde a todos, a todas. Quero parabenizar vocês pela iniciativa. Uma pena que eu cheguei atrasada e aí eu perdi a fala do Guilherme inicial. Eu queria até saber se vocês vão disponibilizar a live em algum lugar. A minha pergunta assim, é mais uma reflexão, não é nenhuma pergunta, mas também vai contemplar aqui uma pergunta, sim. A primeira coisa é com relação ao desenvolvimento, né, do crescimento e desenvolvimento. Quando eu entrei, estava se falando sobre o decrescimento, e aí o Guilherme falou que era um assunto muito complexo, né, e que as pessoas até estavam saindo da live para talvez não enfrentar essa discussão. Eu queria depois entender um pouco melhor sobre esse decrescimento, porque, pelo que eu estou entendendo das falas, né, não seria um decrescimento, talvez seria um desenvolvimento ao você não expandir. E quando você fala, Guilherme, da questão do agronegócio, eu não sei se tem tanta negociação com o agronegócio, né? Porque aqui a gente vive num sistema em que tudo é mercantilizado mesmo, né? E os interesses é o capital. Então, não sei se meio ambiente, se o desenvolvimento humano estaria aí nessa questão da negociação. A outra coisa é com relação à economia Dante. Eu queria saber se existe algum lugar que tem essa economia, né? Porque me pareceu assim interessante em relação à própria forma de ver o ser humano, né? No centro, né? A questão da habitação, né? De todas as suas necessidades sendo supridas e aí sim ter um desenvolvimento, porque o que a gente vê hoje é o contrário, né?
você tem aí uma expansão, um desenvolvimento, em detrimento, muitas vezes, do ser humano, né, explorado, né, o ser humano que agora, principalmente nesse período, a gente vê o quanto as pessoas precisam de auxílio, talvez não se tinha nem noção, né, o governo, né, de tantas pessoas que estavam nessa condição. E sem o desenvolvimento humano, né, também não pode haver esse desenvolvimento econômico, apesar de haver o crescimento, né? Então, assim, minha pergunta é nesse sentido, e mais uma vez eu gostaria de agradecer, e assim, só exemplificar, hoje eu participei de uma banca, né, de mestrado da Unesp, e a aluna discente, ela trouxe a questão do saneamento básico, né, que também está aí interligada à questão da saúde, do desenvolvimento, né, e dos investimentos acerca do desenvolvimento tanto tecnológico, né, quanto desenvolvimento humano, que é uma tecnologia, né, que é um direito das pessoas, mas é uma tecnologia paga, e que ainda em muitos lugares não tem, e é o que tem também influenciado muito a questão da saúde, né, das pessoas, e tem sido aí uma consequência, né, de muitas doenças aí, e infecções, né, e etc. Eu sou tutora, né, do PET Licenciatura em Serviço Social da UFTM, né, temos alunos também aqui na live, e eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Bem, a gente que agradece, né, obrigada pela participação. Em relação ao saneamento, eu e o Guilherme, a gente assistiu uma live do Lara Rezende, recentemente, e nessa live foi muito interessante que ele falou que todo mundo sabe que tem que fazer saneamento básico. Se você conversar com qualquer político, ele vai falar que isso é importante, mas são coisas que são feitas embaixo do solo, ou seja, ninguém vê. Na hora de fazer, ninguém faz. Então, eu acho que essa é uma questão, todo mundo sabe que é importante, que o saneamento básico é muito importante, é uma forma até de economizar em termos de doença, em termos de saúde, mas não é tão grandioso como outras obras políticas poderiam ser, e aí eu acredito que talvez por isso exista um certo descaso em relação a isso. Você quer falar alguma coisa em relação a isso, Guilherme? No começo desse ano, antes do coronavírus estourar mesmo, existia uma grande discussão como fazer a economia brasileira se reaquecer, né? E uma das coisas que mais estava sendo falado era isso, investir no saneamento básico. Bastante gente estava falando sobre isso e parecia que talvez se não tivesse acontecido tudo isso, talvez houvesse uma grande pressão para se investir nessa parte. Porque isso, para prefeitos, esse tipo de coisa, ajuda eles com os eleitores também, né? Então, talvez fosse uma coisa que estimulasse. Mas no final, agora, eu acho que não vai rolar. Enfim. Em relação à economia Donut, que eu saiba, essa é a primeira iniciativa da Holanda, de fato, com esse nome, mas eu acho que a economia Donut, ela tem muito do que já vem sendo falado. Então, por exemplo, eu vi uma palestra da Kate falando com o Daley, que é um dos grandes nomes da economia ecológica hoje, é o herdeiro direto do Georgescu, e eles têm um pensamento muito parecido. Então, eu acho que o grande mérito do Economia Donut é você conseguir traduzir isso facilmente, com uma imagem. Então, é muito fácil você olhar e você entender aquilo. Mas eu também acho que muitos dos elementos que estão ali, a maior parte são coisas que já estavam sendo faladas, que já estavam nas discussões de questões ambientais aí faz algum tempo. Em termos do desenvolvimento, eu acho que é porque você perdeu um pouquinho da minha fala, que foi antes da do Guilherme, que eu falei um pouquinho dessa diferença na economia ecológica. Mas basicamente na economia ecológica a gente trabalha com
desenvolvimento, que é a mudança de qualidade de bens e serviços, né, para atingir o bem-estar do ser humano num determinado throughput, né? O throughput é o resíduo que sobra, né, depois que algum material passa pela economia, né, esse resíduo. Então, a gente não tem que aumentar o resíduo, a gente tem que aumentar a qualidade dos bens e serviços. É mais ou menos essa ideia na economia ecológica. E só respondendo sobre a parte do agronegócio, é difícil, né, negociar com eles, né? Porque eles têm uma importância política muito grande, uma importância econômica gigantesca, né? Mas eu acho que é necessário. Eles têm que estar junto com eles, não tem como. Não tem como preservar o meio ambiente se eles não quiserem preservar. Então, de alguma forma, o governo tem que conversar com eles nesse sentido e até estimular eles mesmo. Por exemplo, na França, para o cara manter a parte da paisagem, ele recebe para isso. Então, essa é a linguagem que o pessoal entende, é nessa linguagem que vai ter que ser feita. É difícil, né? Mas eu acho que sem o agronegócio não tem preservação no Brasil, não tem condições. Não. E sem a mineração, que é outro ponto importante aqui para a gente, que causou já um monte de problemas nos últimos anos, né? 3 desastres enormes, né? Mas sem essas grandes empresas, que são nossas principais empresas, não tem como fazer. Sobre essa questão da mineração, inclusive eu tenho uma amiga que trabalha com barragens, e dentro desse cenário de pandemia, ela teve que fazer um treinamento, ou seja, uma barragem que precisava de um treinamento de emergência dentro dessa pandemia, ou seja, uma barragem que pode explodir, que está em risco, né? Então, a gente, é uma questão bem, bem delicada. Tem mais uma pergunta aqui do Vitor. Vocês falaram de mudança de mentalidade, como tornar essa mudança real, levando em conta um país onde a população está dividida em ficar em quarentena ou sair na rua. Até que ponto isso se dá por falta de empatia ou desinformação, considerando essa onda de descrença na ciência? Mas complexa essa pergunta. Eu vou começar, Guilherme. Eu particularmente acredito muito na economia comportamental como uma forma de comunicação para atingir as pessoas. Então, a gente tem estudos que, por exemplo, personificação ajuda muito. Ao invés de você colocar dados, você colocar a história de uma pessoa, isso atinge mais as pessoas. Eu partilho muito dessa ideia de insights comportamentais para comoção, de nudges, enfim, utilizar essa questão do processo decisório mesmo para atingir as pessoas. Bom, eu acho que, sobre se é falta de empatia ou se é falta de informação, eu acho particularmente que aqui no Brasil é falta de informação mesmo. Porque se você pensa, a geração que tem hoje 50, 60 anos foi criada na ditadura militar. É uma educação formada basicamente para não questionar nada. Daí você pega as gerações criadas a partir dos anos 80, é um sucateamento imenso da educação também. Então fica um problema enorme, né? Eu trabalho com escola particular, no caso. E meus alunos já são zero informados, a elite da minha cidade. Você vai na escola pública, padrão, é muito, muito ruim a qualidade de ensino, é muito raso tudo. Então a capacidade das pessoas de interpretar coisas e de buscar informações sólidas é muito pequena mesmo. Então eu acho que isso ajuda muito mais que empatia. A pessoa, que nem no caso do coronavírus, a pessoa não acha que é um problema tão grande quanto é, por exemplo. E para o meio ambiente, pior ainda. A gente também tem a disseminação de fake news, que é uma grande questão, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação e, ao mesmo tempo, a gente opta pela desinformação. Então, é uma questão bem complicada, eu acho que até maior do que só as questões ambientais, eu acho que tange muito mais questões como política, enfim. E entra também numa coisa da economia comportamental aí do Daniel,
que existe um viés, né? Você quer ouvir coisas que confirmem o que você pensa. Ah, sim. Você não quer saber as coisas que põem sua mente em risco, suas crenças em risco. Então, na parte ambiental, isso é uma coisa muito importante. Nos Estados Unidos é o lugar mais evidente disso, né? Porque na Europa parece existir uma conscientização muito maior, sem tanto esforço, com um nível de renda similar. Então, o que explicaria, por exemplo, nos Estados Unidos o problema disso é isso. As pessoas não querem ouvir esse negócio maluco aí que o mundo está com problema. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta? Alguém tem? O João Paulo falou que queria perguntar. Pode perguntar, viu, João? Ok, boa tarde a todos. Parabéns, Guilherme e Dani, pela apresentação, muito boa. Obrigada. A minha questão é referente à regulamentação na área ambiental e à aplicação dela. Nós sabemos que nós estamos num governo que algumas leis não gostam muito de ser aplicadas, principalmente em relação ambiental. Acho que é de conhecimento de todos o que acontece com o IBAMA e com outros órgãos, em relação ao INPE também, que foi retirado o presidente, troca de pessoas, justamente para meio que, na minha concepção, abafar algumas coisas que acontecem em relação ao meio ambiente. Hoje mesmo foi liberado mais 22 agrotóxicos, não sei se vocês viram, para utilização. Então, nós sabemos que há um problema na política ambiental. Contudo, também sabemos que ultimamente foram feitas algumas leis, algumas regulamentações que ajudaram a preservar durante um tempo, como o Guilherme falou, juntamente com a política de conversar com as pessoas do agronegócio, para eles diminuir o desmatamento, manter a preservação ambiental. Contudo, eu queria saber se vocês acham que ainda a legislação brasileira é fraca ou se a aplicação dela que é o problema. Se órgãos como o IBAMA e outros não têm uma estrutura boa e não têm poder para fazer essa aplicação dessa lei, ou se a lei mesmo é falha. Bom, valeu pela pergunta aí, João Paulo. Sobre isso, o que eu já ouvi muito do pessoal que trabalha nessa parte é que a lei brasileira até que é avançada em relação a muitos lugares. Aqui nós temos uma lei bem completa, por exemplo, nosso Código Florestal é bastante completo. A dificuldade maior é a fiscalização mesmo. De longe é a parte mais difícil. Porque qualquer movimento assim, qualquer ciclo para baixo, né, qualquer problema econômico, uma das primeiras coisas que são cortadas são isso, né? Então, nos últimos 6 anos, 7 anos, tem tido um problemaço para conseguir manter as coisas funcionando. Porque, mesmo na época que tinha dinheiro, ainda era insuficiente. Devido ao tamanho, né? E o IBAMA, por exemplo, é um problemaço para eles, porque eles precisariam de muita gente. Tem regiões da Amazônia, por exemplo, eles têm um jipe e 3 caras para cobrir uma área do tamanho de uma cidade, né? Vai ficando difícil. Eu acho que, então, que a legislação brasileira é adequada, mas a aplicação dela é muito, muito difícil. E parte também. Por exemplo, eu estudo sobre gestão de água, né? E eu não tenho mais dados sobre o que eu estudo. Eu até estou falando com o meu orientador, eu nem sei como é que eu vou fazer algumas coisas. Porque os dados a partir de 2000 vão até 2018, depois acabaram, nunca mais. Então, é uma dificuldade mesmo. Essa parte de dados, por exemplo, o INPE, que funcionava bem, teve uma podada, né? Porque eles não querem ouvir aquilo lá. Vai ficando difícil. Não, exato. É um problema muito grande. Eu acho que a fiscalização e também a questão política, mas também por outra ordem. Eu já fiz um trabalho com um colega nosso sobre políticas industriais verdes. Né? E se você analisar quando a gente tinha política, né, nos governos passados, política industrial, a área ambiental era, assim, quase não citada. Então, e ao mesmo tempo você vê você pega documentos de países como África do Sul, como China, e o meio ambiente está lá, está sendo pelo menos considerado.
Então, eu acho que também falta, em alguns pontos, uma coordenação quando a gente pensa em uma área, a gente só pensa em uma área só. Mas, por exemplo, como que eu vou crescer a indústria sem pensar no meio ambiente? Não faz... São coisas interligadas, então eu acho que falta, em algum ponto, esse tipo de coordenação também. Acho que, como a professora Rita falou, o meio ambiente tem uma ligação com a saúde. Eu que estudo a área da saúde, eu sei quão grande é essa relação e quão importante seria que as políticas andassem juntas, né, igual você falou, industrial com a ambiental, com a área de saúde, para que realmente um crescimento sustentável fosse feito no país. Mas eu sei que é complicadíssimo e que é impossível na atual conjuntura que nós vivemos. Agora o jeito é esperar uma conjuntura melhor mesmo, porque com esse pessoal aí não tem muita negociação, não tem muita conversa nesse sentido, eu acho. E essa parte, ou mais o próprio coronavírus, ele em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, ele consegue sobreviver uns dias, assim. Então, o problema de tratamento de água é um problema de saúde, até nesse sentido de pandemia. Eu vi não sei se foi uma reportagem ou um podcast de uma infectologista falando que o problema em Manaus é pior ainda, porque o vírus está entrando no rio e vai até as aldeias pelo rio, porque como lá está um problema grande, então está entrando no esgoto cai no rio e o rio está levando para as aldeias indígenas. Isso pode piorar ainda mais a situação. Complicado. É a questão de saneamento no Brasil. Cai nos rios e os rios levam de acordo com a corrente. Perfeito. Perfeito não, né? Mas é o que temos, né? É o que acontece. Mais alguma pergunta? Tem. A Patrícia, durante a leitura dos textos sobre o tema, ela teve uma pergunta, né? Ela queria saber quais são as diferenças do termo economia ambiental, citado no texto, para economia ecológica. Certo. A economia ambiental seria mais ou menos de uma visão uma divisão um pouco porca, né? A economia ecológica é mais heterodoxa, a economia ambiental é uma base mais ortodoxa. Porque, por exemplo, como é que o pessoal da economia ambiental resolve alguns problemas? É a ideia de pagamentos, né? Um monte deles gira em torno disso. Então, por exemplo, você polui o ar. A discussão é, quanto custa isso? Quanto que deveria pagar por isso? Você polui a água. Então a água representa quanto? Eu mesmo trabalho com coisas derivadas disso. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, 1.000 litros de água custam 13 centavos, por exemplo. Então, se o cara poluir, mas ele pagar os 13 centavos, beleza. Então, o pessoal que usa bastante essa ideia de o bem-estar depende... Você pode ter bem-estar pela natureza e bem-estar pelo pagamento, pelo dinheiro. Então, as coisas são meio equivalentes. E uma diferença importante é que eles são muito otimistas com a tecnologia. A economia ecológica é naturalmente pessimista. A economia do meio ambiente tem... O que eu não acho ruim, eles são bem otimistas com a tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia. Essa é a principal diferença entre as duas, eu acho. Mas eu acredito também que a economia ambiental, né, no limite, ela fala que algumas coisas não precisam permanecer. Então, ela fala que, por exemplo, para que serve, sei lá, algum animal, não sei, algum animal em extinção. Se ele morrer, não necessariamente, meus filhos não precisam ver, sabe? Então, ela tem muito essa coisa que algumas coisas vão acabar mesmo, outras vão ser, e a partir de um determinado ponto, o preço vai fazer com que surja uma alternativa, seja ela ambiental ou, enfim, de tecnologia, e que algumas coisas vão acabar mesmo. Não falando que eles são horríveis, que eles querem que morra o mico-leão dourado, sabe? Nada disso. Mas é uma análise assim, que é mais profundamente colocada dentro da economia mesmo, né? A economia ecológica tenta ser uma visão um pouco mais geral, assim, mais holística, né? Igual o pessoal fala.
Mas as ferramentas de uma e de outra, uma usa da outra. Isso não tem dúvida. As ferramentas são as mesmas. É meio que dado isso. Agora, o que você faz, que conclusão você tira, daí que é diferente. Mas tem gente ótima na USP, por exemplo, da economia ambiental, do meio ambiente. Pessoal muito bom lá. Temos mais uma pergunta, né? Do Guilherme. Isso. Boa tarde. Boa tarde. No texto de apoio do Clóvis, ele explica um conceito que eu não tinha ouvido falar antes, que é de immiserizing growth, que tipo, se o país tivesse se desenvolvido bastante, até poderia argumentar que o custo ambiental foi um custo razoável, mas ele mostra que alguns estudos feitos dizem que os padrões de vida de uma parcela dos mais pobres diminuíram. Ele diz que o crescimento ele trouxe miséria. Você poderia explicar um pouco mais esse conceito e de como isso acontece? Certo. Eu falo? Você fala? Pode falar, Gui. Eu acho que a ideia aí do Clóvis é que também esse texto do Clóvis é de 2004. Depois disso, existe uma certa virada sobre isso no mundo. Mas o que ele quer dizer com... Basicamente, o que a gente tem que sair um pouco da economia do meio ambiente para responder essa questão aqui, da economia. A resposta nisso é mais do Piketty, por exemplo. A economia pode crescer com desigualdade. A economia brasileira, de 1970 a 1990, alguma coisa, teve uma concentração de renda gigantesca. Então, meio que o que já estava ruim, para quem está nos estratos inferiores de renda, piorou. Essa que é a ideia. Não que crescimento gere pobreza, isso é contraintuitivo e não faz sentido. Mas a ideia dele é crescimento sem aumento da igualdade gera pobreza, isso com toda certeza. Os Estados Unidos é um exemplo também disso. Os Estados Unidos têm um crescimento incrível nos anos 90, governo Bill Clinton, e no começo do governo Bush. Mas o parcela da população pobre aumenta. E esse padrão foi meio que observado em vários países. Não é geral, mas é uma coisa observada. Então, é possível você aumentar a quantidade de pobres de um país até você ter uma qualidade de vida pior, mesmo crescendo. Mas o que acontece principalmente a partir de 2004? No mundo existe um movimento de crescimento muito elevado, é o chamado boom das commodities, né? E no geral, melhora a concentração de renda em boa parte do mundo. O que piora é a concentração de propriedade, que é a concentração de poder, basicamente. O poder se concentra na mão de alguns, mas a renda melhora um pouco. Então, aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, o salário mínimo em 94 era de R$80. Equivale a uns R$400 de hoje. Então, o mínimo, o patamar mínimo do Brasil evoluiu. No texto dele não tinha evoluído ainda, era 2004. Mas isso que ele quis dizer com esse papo aí. Pronto. Entendi. Obrigado. Vamos para a pergunta da professora? Sim, claro. Bom, eu queria fazer um comentário e remeter uma pergunta. A gente tem assistido, né, desde sempre, que os interesses econômicos, eles têm prevalecido sobre os interesses sociais e ambientais, né, e a gente vê os efeitos disso hoje. A pandemia, ela tem se mostrado, né, o vírus tem mostrado que ele não tem nada de democrático, porque ele atinge a todas as pessoas indiscriminadamente, mas as pessoas não têm as mesmas condições de enfrentar, se precaver contra esses vírus, por conta das suas condições socioeconômicas, pela falta de saneamento básico, pela falta de condições adequadas para ter uma higiene, para se proteger, para evitar aglomerações, né? O próprio governo acaba estimulando a aglomeração quando faz as pessoas se submeterem àquelas filas imensas em frente aos bancos, né? Não poderia ter resolvido uma forma mais eficiente de atender essas pessoas do que colocar todo mundo em fila. Então, o mesmo estímulo que faz, né, para a aglomeração. Então, a gente tem assistido que o impacto da pandemia, ele tem sido muito antidemocrático, porque nós temos desigualdades sociais muito grandes, que não foram enfrentadas. Ao mesmo tempo, a gente tem problemas ambientais muito graves, que acabam, né,
intensificando esse problema, né? A própria falta de saneamento, que gera problemas ambientais, e isso tudo repercute muito na incapacidade de uma grande parcela da população enfrentar esse vírus, né, de uma forma mais eficiente. Então, a gente tem esse cenário, quer dizer, essa preocupação, tanto com as questões ambientais como com as questões sociais, sempre foi negligenciada, deixada para um segundo plano. A gente tem assistido também, paralelamente, ou mais recentemente, um discurso político muito na contramão dos discursos sobre preservação ambiental, desenvolvimento sustentável. Nos próprios Estados Unidos, no próprio Brasil, nosso presidente tem feito os discursos que, de certa forma, acabam estimulando, né, porque você gera um ambiente, assim, impunidade, não vai ter punição, então isso meio que libera, né, esses grileiros, essas pessoas que estão desmatando, enfim. Então, a gente tem ouvido esse discurso a nível internacional que vão na contramão dessa discussão sobre os interesses ambientais, até questionando o aquecimento global, enfim. Agora, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Essa pandemia, ela trouxe para a discussão o problema do ecossistema para enfrentar essa pandemia, ou mesmo o ecossistema, de um modo geral, algumas coisas sobre isso, né? Bem, Deu uma travada, acho. Deu uma travada. Ixi. A Suzana caiu. Bom, mas vamos comentar então. Bom, só respondendo primeiro rapidíssimo. Bom, vamos lá então. Bom, existe esse clima político propício nos últimos anos para realmente vetar iniciativas ambientais, vetar coisas, não existe uma grande resistência a isso, e não existia, provavelmente tão forte assim, até a crise de 2008, 2009, e principalmente depois de Paris, 2014, do encontro, que vem virado isso uma pauta política, né? Até então, eu acho que as pessoas nem ligavam muito para o assunto em geral. E vira uma pauta política depois de um encontro grande, que foi o maior desde a Rio 92. Então, esse é um ponto. Eu acho que, a partir dali, surge esse atrito. E esses grupos de direita, por algum motivo, identificam muito que essas pautas ambientais são uma ameaça ao país, né? Uma ameaça ao nacionalismo, né? Porque são problemas internacionais. Então, como ele não tem como ser resolvido internamente, ele é uma ameaça. O Bolsonaro é meio que isso. Você acha que o Trump também. São os outros países interferindo no seu país. Então, é melhor você se afastar dessas questões. Eu vejo assim. É uma ameaça ao nacionalismo. A professora Suzana voltou. não sei até que momento vocês me ouviram. Faltou a pergunta mesmo. Faltou a pergunta. Então tá. Então, a minha pergunta é, vocês acham que esse cenário que a gente está vivendo, né, esse discurso todo em relação aos problemas nossos ambientais, e o crescimento que degrada o meio ambiente, que desmata, enfim, isso contribuiu para essa reflexão sobre como que a gente está agindo para acabar com, né, o nosso ecossistema. Vocês acham que isso vai se refletir de alguma forma numa discussão mais autêntica, mais verdadeira, assim, sobre, de fato, o que a gente precisa fazer, uma reflexão das autoridades, desses governos, sobre o que é preciso fazer para a gente ter menos crises, menos pandemias no futuro? Enfim. Você quer começar ou começo, Guilherme? Pode começar. Só falar que a Carolina Tomás mandou um texto, uma pergunta no chat, e a pergunta dela é parecida. Mais preservação como outros países vem adotando para evita crise assim no futuro? Então, são ligadas as perguntas, né? São ligadas. Eu tendo a ser pessimista, confesso. Eu não acho que
que vá melhorar. E até porque se o coronavírus, você tem artigos científicos alertando para ele antes, e não foi feito nada nesse sentido. Então, eu não sou muito otimista, eu acho que não sei se vai ter essa reflexão. Mas passo a palavra aí pro Guilherme, que talvez tenha uma opinião um pouco mais otimista do que a minha. Eu sempre sou otimista na nossa turma. Mas eu acho que em alguns países europeus a tendência é sim uma discussão um pouco mais qualificada, um pouco mais interessante. Eu acho que sim. Por exemplo, na Holanda já está acontecendo isso de fato. Eu acho que o governo francês, meio que com seus problemas que tem, eles também têm feito uma discussão. O problema central, eu acho, e os chineses têm feito essa discussão. Na verdade, os chineses não têm discussão, exatamente, né? Isso é um dos pontos que o professor Lara Rezende colocou, que é muito importante. A China hoje é o país mais importante da nova ordem mundial. Eles que vão tomar, provavelmente, os rumos do nosso futuro. Eles são um país totalitário, uma ditadura. Então, que consequências tem isso para o resto, né? Essa parte ambiental deles não é uma discussão, é uma decisão de Estado. O Partido Comunista Chinês acha que tem que preservar o meio ambiente. E eles têm feito isso. Agora, para países como o nosso, parece que no meio acadêmico tem sido feita uma discussão muito boa esses dias sobre o coronavírus, sobre os impactos. Eu recomendo a todos aqui, se vocês não têm um Twitter, façam, porque as discussões estão sendo lá, basicamente. O Facebook meio que morreu, e o Twitter é onde estão sendo feitas as discussões. Muitos professores de muitos lugares discutindo. E eu acho que na parte acadêmica está sendo feita uma discussão. Acho que, por exemplo, alguns estados, sei que o governo do Ceará, o próprio governo de São Paulo, tem tentado fazer um debate mais racional sobre isso. Com seus percalços, obviamente. Mas tem tentado. Agora, a nível federal é difícil. É difícil pedir uma coisa racional de alguém que não é lá muito racional, como o nosso presidente, mas... É um pouco complicado. Eu acho que o mais difícil também é atingir... ter um impacto muito grande, tanto em termos de população quanto de empresas, porque realmente as pessoas acreditam em fake news e assim coisas absurdas. Então é complicado tentar explicar para essas pessoas que realmente a gente está numa situação delicada no meio ambiente. Às vezes é muito mais fácil para eles acreditarem que isso tudo é uma teoria da conspiração, enfim. E todo mundo manipulou os dados e a Terra é plana. Bom, mas acho que de perguntas, então, fechamos, né? Fizemos acho aqui. Que foi... Deu um... E aí, pessoal do PET? Suzana, acho que fechamos por hoje? O que vocês acham? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Do Clóvis Cavalcante tem o questionamento de levar a análise microeconômica de uma empresa contra a maximização do lucro para também analisar em uma escala nacional global. Como é que seria feito isso? Tipo, contando que seriam diferentes empresas, setores e mercados. Pera aí, repete aí, que eu não ouvi mais ou menos, ficou meio baixo. Tá, deixa eu me entender. No texto do Clóvis Cavalcante, tem questionamento de levar a análise microeconômica de uma empresa quanto à maximização do lucro para também uma análise nacional ou global, né? Aí eu queria saber como é que isso seria feito. Tipo, eu acho que o que ele quis dizer aí é que meio que é extrapolado a ideia de obtenção de lucro. Ou seja, a ideia normal de micro, né? Eles extrapolam essa ideia. Como você extrapola de uma empresa para outra, para todas, até chegar num governo? Nosso governo é um exemplo bem claro disso. É um governo feito para maximização de alguns setores em particular, né? Então você volta todas as suas iniciativas para isso, né? Você reduz a preocupação social, reduz outras preocupações, para voltar nesse sentido. Eu tenho que ler o trecho depois, mas eu acho que o Clóvis quis dizer alguma coisa assim. Tá bom, obrigado. Só para vocês terem uma ideia como é o Clóvis, né? A última vez que eu o vi em Campinas, faz uns meses atrás, ele estava de cangaceiro lá no meio de uma palestra.
É um figura e tanto. Vocês, quem puder, procure ele no YouTube. Vale muito a pena ver ele falando. Eu e a Daniela fazemos parte de um grupo de e-mails grande, né, da associação que somos membros, né? Ele manda poesias, é um cara muito figura. Muito bem. Ó, a Ana Caroline mandou aqui, que já conheceu ele e gostou dele. Muito bem. Então é isso, gente. Fechamos? Fechamos. Tem mais alguma pergunta? Só para lembrar todo mundo que aqui no chat tem um link para responder o formulário para pegar o certificado Legal. de presença. Maravilha. Então acho que foi isso, né? Bom, Acho que é isso. muito obrigado, gente. Foi legal. Foram boas questões. Ó, tivemos quase 1 hora de questões aí. É muita questão. Foi legal de preparar. Gostamos muito, nos divertimos. Com certeza, Nós gostaríamos obrigada. de agradecer. Nós gostaríamos de agradecer a vocês, foi muito bacana, acho que é um tema muito interessante, todo mundo gostou, foram muitas perguntas, muitos participantes, muito obrigada para vocês. A gente vai ter aí outras reuniões como essa, né, a gente está programando, então eu espero aí contar com a participação de vocês de novo, vocês da pós-graduação. Além disso, a gente está programando outras lives aí com professores da área da psicologia para discutir um pouco, né, o nosso lado psicológico nesse estado de isolamento, e também professores da área de macroeconomia. Então, tudo isso vai vir aí por esses dias, né, por esse mês, ou mês que vem, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado aos alunos do PET. Se quiserem falar mais alguma coisa, senão a gente se despede aqui. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada, então, e até a próxima. Até a próxima. Gente. Fiquem em casa, gente. Isso.